Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meus amigos milionários. No nosso vídeo de hoje, nós vamos entender, nós vamos esclarecer, nós vamos pontuar um dos melhores tipos de investimento que eu entendo que você deveria ter na sua carteira de investimentos e que talvez por falta de conhecimento ou por preconceito você ainda não tenha optado por essa alternativa aí para a sua realidade, tá bom? Então, se esse tipo de conteúdo, investimento, crescimento patrimonial faz sentido para você, já peço que curta aqui o nosso conteúdo, compartilhe com amigos, familiares, pessoas que precisam de fato ter uma relação melhor com o dinheiro. Então, ó, vamos lá comigo, pessoal! E Fernando, me diga aí, qual que é uma dessas melhores alternativas de investimento que você está nos falando agora? Vem cá, pessoal, vamos recapitular um pouco como que nós entendemos que deve ser uma estrutura financeira para uma pessoa, para uma família, né, para que a gente possa, de fato, ter uma consistência entre risco e uma boa rentabilidade no decorrer do tempo. Então vamos lá, pessoal, o que a gente entende aqui? Qual que é o primeiro ponto? Quem nos acompanha já sabe que a gente já falou isso de forma bastante aqui extensiva, né? O primeiro ponto nós vamos ter que ter, pessoal, é a nossa reserva. Tá? Então, a nossa reserva de emergência, uma reserva para oportunidades, é o primeiro aspecto, é o primeiro ponto que vai compor a nossa estrutura financeira, tá bom? O que a gente está privilegiando aqui é segurança e liquidez, ou seja, tem que ser um investimento seguro e que eu consiga reaver o meu dinheiro de forma bastante rápida. Feito isso, nós vamos montar aqui a nossa carteira de investimentos. Eu sempre gosto de colocar esse formato de pizza aqui. O que nós vamos ter na nossa carteira de investimentos? Com risco diferente, com prazo de resgate diferente, com classes de ativos diferentes. Nós vamos ter renda fixa pós-fixada, nós vamos ter renda fixa pré-fixada, nós vamos ter renda fixa indexada à inflação. Então, amigos, eu não vou me detalhar em cada um desses aspectos aqui, porque a gente tem outros vídeos que falam sobre isso, tá bom? A gente também vai ter que renda variável, que é investir em boas empresas no Brasil, empresas do setor produtivo, empresas que têm uma boa consistência e bons números, bons resultados. Além disso, também é ter parte dos nossos investimentos aqui indexados aí, ou expostos, né, a risco e a países diferentes que o Brasil, tá bom? Então é dessa forma que a gente vai montar a nossa carteira de investimento. O que eu quero chamar a sua atenção, que é um do investimento que eu digo que todo mundo deveria ter, além dessa estrutura, é uma boa previdência privada, tá bom? Então, historicamente, para muitas pessoas, a previdência privada é um investimento ruim, é um investimento que caiu em desuso, é um investimento que cobrava altas taxas de administração e também que muitas vezes não era bem ajustado ao perfil de cada investidor, tá bom? Então a previdência privada ela pode ser uma alternativa excelente caso nós tenhamos consciência e conhecimento de como usar essa ferramenta. Por outro lado, ela pode ser devastadora se muitas vezes eu não entender os riscos e pontos de atenção que a gente precisa ter antes de contratar essa ferramenta de investimento. E é exatamente esses pontos que eu quero trazer para você hoje, tá bom? Então você já sabe, reserva, carteira de investimento e uma previdência privada, tá bom? Então vem comigo. Meus amigos, um ponto que eu preciso entender, e isso é fundamental, é que quando nós fazemos uma previdência privada, quando a gente faz um aporte ou aportes regulares em previdência privada, nós vamos ter lá na frente a opção de transformar o nosso bolo em renda ou a gente pode fazer resgates, tá bom? Nós vamos ter essas duas opções. Então vamos imaginar que você, ao longo de um determinado período, você foi fazendo aportes em previdência privada. Quando chegou lá na frente, você se deparou com um saldo de 300 mil reais. Esse é o saldo que você conseguiu acumular ao longo de determinado tempo. Chega um determinado momento você fala, vou começar a usar o meu recurso de previdência. O primeiro ponto, e que é muito ruim, vamos imaginar que você foi fazendo aportes mensais ao longo de um determinado período, e lá na frente você pensa, vou fazer o resgate do valor total. Essa alternativa de investimento é muito ruim. Então, pensa o seguinte, se você for formar um bolo em previdência, por exemplo, 300 mil, para lá na frente vender, fazer o resgate daquilo para comprar o imóvel, decisão equivocada, tá bom? Primeiro ponto que você tem que entender. Então, a única e a melhor alternativa para você, dentro da estrutura que nós estamos falando, seria transformar isso em renda ou em resgate. Qual que é a diferença? Tá?
O banco ele vai te oferecer algumas alternativas de renda. Tá? Então, uma renda vitalícia que vai inclusive passar para beneficiários, uma renda temporária. Então, o banco vai te oferecer algumas possibilidades, algumas modalidades de resgate de renda para você optar por alguma daquelas, tá? Então, a seguradora vai te dar essa opção. Essa opção também não é boa. Por quê? Quando você faz isso, o que, que você está acabando de fazer? Você está falando, seguradora, fica com os meus 300 mil e em contrapartida, por exemplo, você vai me dar uma renda mensal vitalícia de R$ 1.200. Pessoal, o número ele é aleatório, tá bom? Mas imagina que você converteu o seu saldo final em renda mensal vitalícia, ou seja, vai receber até o final da vida. Por exemplo, R$ 1.200. Se você optar por isso, o que, que acontece? Você transformou, você deu os seus 300 mil, em contrapartida você vai ter uma renda de 1.200 até o final da vida. Mas qual que é o problema disso? É que se você vier a faltar, essa renda vai ser extinta e seu dinheiro, balbal. Então perceba, você juntou um montante, transformou aquilo em renda e por algum motivo, sei lá, você faleceu, se isso acontecer, aquele seu 300 mil criou asa e foi embora. Então essa não é uma opção viável. Então, a melhor alternativa é você criar um bolo, né, um montante em previdência privada, e lá na frente nós vamos riscar essa alternativa que ela não é boa, então, nós vamos riscar essa alternativa que a gente não está indicando, e nós vamos fazer o quê, pessoal? Resgates esporádicos. Então vai chegar na frente, você vai ter 300 mil previdências e falar assim, larga esse dinheiro, eu não vou guardar, não vou aportar mais, larga ele aí. De tempos em tempos eu entro e faço um resgate. Então, por exemplo, eu quero todo mês tirar um pouquinho, você vai lá e faz isso. Só que tem que ter um cuidado, porque normalmente os resgates são a cada 60 dias. Então, se o meu plano é tirar 1.200 todos os meses, eu vou lá, por exemplo, assim, a cada resgate e resgato 2.400, que será o valor pelo prazo de 2 meses. Se eu vier a faltar, essa previdência, esse saldo de previdência vai ser transferido de forma muito mais rápida, com muito menos burocracia, beneficiários que eu tiver indicado, tá bom? Então, o primeiro ponto, eu vou formar um bolo em previdência para lá na frente fazer resgates esporádicos. Eu não quero resgatar o valor todo, não quero fazer isso, e é exatamente por isso que a previdência privada é aquele último campo lá embaixo, que ele é além da nossa carteira de investimentos, tá? Só que eu também não quero transformar em renda. Eu não quero pegar todo o meu montante, transferir para a seguradora e em contrapartida receber um tipo de renda. Eu não quero isso, tá bom? Eu quero que os 300 mil continuem ali sob o meu patrimônio, tá bom? Então esse é o primeiro aspecto que a gente tem que ter atenção. Segundo aspecto que é muito importante, pessoal, é o investimento de longo, e aqui eu vou falar de longuíssimo prazo. Então dentro daquela estrutura que a gente falou de reserva, carteira de investimento e previdência privada, a previdência privada é o último dinheiro que você vai acessar. É o último recurso que você vai fazer resgate se você precisar. Tá bom? Por quê? Porque ela tem duas formas de tributação. Então, isso aqui é a tributação. Antigamente, quando você ia lá e contratava uma previdência privada, você tinha que optar pela tributação progressiva ou pela tributação regressiva. A tributação progressiva, ela nos favorece no curto prazo. Mas percebam, eu acabei de falar que a previdência privada não é investimento de curto prazo. Então, o que eu quero dizer? Em pouquíssimos casos, para não falar nenhum, a gente vai fazer um tipo de previdência de tributação progressiva. Ou seja, então a melhor previdência é aquela previdência que lá na frente eu vou fazer resgates. A melhor previdência é a previdência que a gente vai usar, a tributação regressiva. Mas perceba o seguinte, a tributação regressiva ela é exatamente mais ou menos assim. A cada 2 anos, a gente vai caindo ali a alíquota de imposto de renda. Então, até 2 anos vai cobrar 35, de 2 a 4 anos vai cobrar 30, de 4 a 6 vai cobrar 25, e assim um prazo maior que 10 anos, a gente vai chegar na menor tributação, que é a tributação de 10%. Tá? Então, nós estamos construindo um bolo, um montante financeiro, que a gente vai aportar de tempos em tempos, ou pode fazer aportes esporádicos, tá?
que a gente lá na frente vai usar resgates, o resgate como uma forma de reaver esse recurso, e a gente quer a tributação regressiva, já sabendo que a gente vai usar no longo prazo, tá bom? Antigamente, pessoal, a gente precisava optar nisso aqui a partir do momento que a gente fazia o plano de previdência. Hoje a gente vai fazer isso no primeiro resgate, tá bom? Dessa forma que a gente usa, essa regra mudou. A previdência privada também, pessoal, ela é um ótimo instrumento de planejamento sucessório. O que é isso? Todos nós vamos morrer. E o que a gente conseguiu amealhar ao longo do tempo vai ficar para alguém. Então, o planejamento sucessório é uma forma de como que a gente consegue transferir esses bens para os nossos herdeiros de forma melhor, a pagar menos impostos, de forma mais rápida. Vamos imaginar o seguinte, uma pessoa, ela falece e ela tinha 600 mil em investimentos. Ela tinha lá 600 mil em investimentos. Essa pessoa vai ter mais ou menos aqui de 15 a 20% de custo, tá? Para fazer esse inventário. Então, estou falando que mais ou menos aqui, né, 90 mil, 120 mil, ficar de custo para fazer o inventário. Só que vamos imaginar que se essa pessoa tiver 600 mil numa previdência privada, isso ia ser transferidos para os herdeiros em até 30 dias sem esse custo. Percebe? Ah, Fernanda, mas então eu vou fazer os meus investimentos tudo em previdência privada. Opa, peraí. A gente viu que essa classe de investimento, ela não nos atende no curto prazo. Percebe? Então, ela tem esse benefício desse planejamento sucessório. Agora, um ponto que é fundamental, tá? Eu estou falando que a sua previdência é para longo prazo. Eu estou falando que a gente vai fazer resgates. Eu estou falando que a gente vai usar tributação regressiva, que no curto prazo, ela sangra o nosso dinheiro. Então, se eu tiver que pagar 35%, ou seja, é muito imposto que eu vou ter que pagar. Então, por isso que a gente precisa se atentar que tem que ser por longo prazo. Então, para isso, meus amigos, o que é que eu preciso? Eu preciso de ter caixa. Eu preciso ter dinheiro para o meu curto prazo. Eu preciso ter o dinheiro porque eu vou gastar no próximo ano. Eu preciso ter dinheiro porque eu vou gastar nos próximos 3 anos. Então, se eu faço uma previdência apenas olhando esses outros benefícios e não tiver caixa, eu posso me deparar com a triste situação de ter que pagar uma alta alíquota de imposto de renda, o que para você é muito ruim, tá bom? Então são esses pontos que a gente precisa se atentar, mas vem comigo que tem mais alguns. Assim como tantas outras ferramentas de investimentos, a previdência privada também vai ser as suas famosas letrinhas. O gerente, o assessor vai te perguntar, a sua previdência é PGBL, P de pato, ou a sua previdência é VGBL, V de vida. Enquanto um é plano gerador de benefício livre, o outro é vida gerador de benefício livre, tá bom? Então vem comigo, pessoal, vamos entender de forma simples qual que é a diferença de um para o outro, tá bom? Esse tipo de investimento aqui, eu até vou colocar em vermelho, tá? Para você atentar. Esse tipo de investimento, qual que é a característica dele? O imposto de renda é sobre o ganho. As previdências da modalidade VGBL, V de vida, é apenas sobre... O imposto de renda é sobre o ganho. Então, ou seja, ao longo de determinado período, eu aportei 100 mil em previdência e eu tive 50 mil de juros, ou seja, eu recebi 50 mil. Lá na frente eu vou ter 150 mil, o meu montante. Na hora de resgatar, eu vou pagar imposto de renda apenas sobre os 50, não sobre os 100, tá bom? Agora o PGBL, ele é o plano gerador de benefício livre. E o PGBL, pessoal, ele dói um pouco mais. Por quê? Porque o imposto de renda é sobre o montante. Sobre o montante, ou seja, sobre tudo. Então vamos pensar nesse caso. Nesse caso, eu fui aportando, coloquei 100 mil do meu bolso, ganhei mais de 50 de juros, tem 150 lá. Na hora de fazer o resgate, eu vou pagar sobre os 150 mil, sobre o montante total. Você já parou o vídeo, já pausou e falou assim, por que que existe um plano PGBL? Quem que é a pessoa que vai fazer um plano PGBL? Normalmente o seu gerente, muitas vezes o assessor da corretora, ele não sabe nem te falar qual é a diferença e qual que é o melhor para o seu perfil de investidor. Mas atenção, vou te falar o seguinte, se você tiver o perfil para fazer o PGBL,
ele é muito melhor, mas ele tem muito mais otimização do que o VGBL. Então, quando você parar na frente do gerente do banco, do assessor da corretora, é muito mais fácil ele te vender um plano VGBL, que o imposto de renda vai incidir apenas sobre o ganho, do que um PGBL. Muitas vezes porque ele não sabe, ou muitas vezes porque ele não sabe encaixar o melhor investimento para o seu perfil, tá? Mas o que que você precisa para que você opte aqui pelo PGBL? Primeiro, você tem que ter uma renda tributável. Então, por exemplo, servidor público, todos aí têm renda tributável. Funcionário CLT, todo mundo tem renda tributável. Você tem que estar associado ao INSS, o regime próprio de previdência social, né? Então você tem que estar no regime social. Se você... E outra coisa, pessoal, no momento de você fazer o seu ajuste da declaração do imposto de renda, que você faça no seu modelo, no modelo completo. Aqui está o fundo do gasto. Se você tiver essas 3 características, o PGBL para você vai ser muito mais vantajoso. Por quê? Por quê? Pessoal, vamos dar um exemplo aqui. Quando a gente faz um PGBL, a gente pode abater até 12% da nossa renda tributável, tá? A gente pode fazer isso. Vamos imaginar que uma pessoa faz um PGBL e ganha R$200 mil, tá? Então, qual vai ser a base de cálculo do imposto de renda dela? 200 menos 12%, que foi o valor, na verdade, até 12%, que foi o valor que essa pessoa aportou em previdência privada. Vamos imaginar que ele tenha aportado exatamente 12%, tá bom? Então, nesse caso aqui, 12% será aqui, ó, 24 mil. Então, essa pessoa aqui, ela vai pagar, a base de cálculo dela vai ser 176. Ou seja, eu tirei 200 menos 24 mil, 170 mil. Então, eu diminuí a minha base de cálculo do imposto de renda, consequentemente, eu pago menos imposto de renda. Então, por que eu estou pagando imposto de renda lá na frente sobre tudo? Porque sobre essa parte eu não paguei imposto de renda agora. Então, eu iria pagar 27,5 agora, não, o governo me restituiu isso, eu investi e lá na frente, em vez de pagar 27,5, eu vou pagar apenas 10% de imposto de renda, tá? Então, pessoal, não é um raciocínio muito simples o PGBL, estou trazendo de forma simples, mas se você tem esse perfil, acaba sendo a modalidade de investimento mais vantajosa para você, tá bom? Quer dizer que o VGBL não faz sentido? O VGBL também faz sentido. Lembrando que eu só posso aportar no PGBL 12%. Então, se eu recebo mais ou menos anualmente 200 mil anualmente, eu poderia, em tese aqui, aportar... Na verdade, eu poderia, em tese, não, poderia aportar até mais ou menos 24 mil reais. O VGBL não tem esse limite de percentual. Você pode aportar o valor que você quiser, tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui que esclarecer. O segundo ponto, pessoal, antigamente as previdências privadas eram ruins, eram mal vistas, porque os fundos... Então, o que é uma previdência privada? Ela é um fundo de investimento que pega o dinheiro de vários cotistas e trabalha esse dinheiro e lá no final ele vai te entregar. Então, previdência privada é um fundo que administra o recurso de vários cotistas e eles vão construindo esse patrimônio ao longo do tempo e lá na frente vai te entregar. Só que antigamente esse fundo aqui ele cobrava taxa de administração de 4%, de 7%, de 5% sobre o patrimônio que era gerido pelo fundo. Então, de fato, isso aqui era muito ruim. Apenas os bancos tinham. Então era muito ruim. Por quê? Porque, de fato, a taxa de administração era muito alta. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender, pessoal, que são fundos que têm que entregar um bom retorno proporcional ao que ele está, ao objetivo do fundo, ele tem que entregar aquilo. Tá? Então, se o objetivo do meu fundo é entregar um retorno próximo do CDI, ele precisa entregar um retorno próximo do CDI. Tá? Então, esse ponto você não pode abrir mão. Tá? E como que eu monto essa estrutura? Vamos imaginar, pessoal, tá? Então, da mesma forma que a gente monta uma carteira de investimento, o fundo de previdência vai ser mais ou menos parecido. Vamos imaginar que eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, 60%, 70% em fundos que vão investir em renda fixa. E eu posso colocar aqui mais 30%, mais 40% em investimentos que vão acompanhar aqui mais uma renda variável ou um investimento um pouco mais sofisticado. Mas o que eu tenho que entender é que fundos de renda fixa, eu preciso pagar taxa de administração baixa. Então, perceba que aqui a gente está replicando mais ou menos aquela estratégia que a gente montou na nossa carteira de investimento. Por que eu posso ter um pouco mais de exposição em renda variável? Porque o meu objetivo é de mais longo prazo.
Percebe? Mas eu não estou abrindo mão também de separar aqui os meus investimentos em classes. E onde eu posso investir, pessoal? Onde que eu posso aplicar esses investimentos? Se nós formos nos grandes bancos, a maioria deles também não vão ter bons fundos de previdência privada. Tá? Então você hoje pode investir, né, na seguradora Icatu, você pode investir pelo BTG, pela XP. O Banco do Brasil tem alguns bons fundos de investimentos também, tá bom? Eu estou inclusive falando nomes, pessoal, porque eu posso indicar investimento, não tem nenhum problema, tá? Eu não vou entrar aqui nos fundos especificamente, mas a gente tem que atentar ao seguinte, o objetivo do fundo é replicar o CDI, ou seja, é ter uma rentabilidade próxima do CDI. Primeira coisa que você tem que entender é que esse fundo, historicamente, está entregando o resultado que ele está se propondo? Quem que é o gestor desse fundo? Onde que ele investe? Quais são os percentuais em cada classe de investimento? Então essa aí que a gente vai fazer uma análise um pouco mais quantitativa e mais qualitativa para nós entendermos quais são os melhores fundos de previdência para nós, tá bom? Mas essa estrutura que nós temos que entender. Se você conseguir cumprir todos esses requisitos, eu tenho certeza que a previdência privada vai ser uma ótima alternativa de investimento para você. Tá bom? Vai garantir os seus objetivos, vai garantir que você tenha uma aposentadoria e um futuro muito mais tranquilo, né? E curtir de fato as coisas que são importantes para você, tá bom? Então lembro que se o conteúdo fez sentido, já clique em curtir, deixa seu comentário, compartilha com amigos, familiares, vamos levar esse conteúdo para a maior quantidade de pessoas possível, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!